informação, inovação e a melhor formação em segurança pública. Conexão ESBM, um programa para você se conectar com os melhores especialistas e grandes personalidades. Acesse o canal no YouTube. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Conexão ESBM. Estou aqui do lado da capitã Brenda Alves, que me ajudará a estabelecer perguntas para o nosso convidado, promotor, Dr. Marcelo Fischer, que não apenas é diretor da Fundação do Ministério Público, mas atualmente atua em São Jerônimo. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Kaiser. Obrigado, Brenda, pelo convite, toda a escola. Obrigado pela caneca aqui com um ótimo café. Sempre uma honra estar ao lado do pessoal da Brigada Militar do nosso estado do Rio Grande do Sul. Onde eu trabalhei, eu sempre procurei estreitamento de laços com a Brigada, com a Polícia Civil, que é importante nós das Forças de Segurança Pública, que a gente que está ao lado da sociedade quer mudar a coisa para melhor, está sempre unido e trabalhando em conjunto. Então é uma honra estar aqui, contem comigo para o que precisarem. Muito obrigada, doutor. Tá? Para nós sempre uma honra também. Obrigado pela presença. Né? Sabemos aí da correria do dia a dia. Então o senhor se dispor a vir conversar conosco aqui, conversar com o nosso público de antemão, tá? Muito obrigada. Uma honra. Doutor, first things first. Vamos começar desde o início. Porque uma vida de estudos, ela começa desde pequeno. Quem foi o Marcelo? Quem é Marcelo Fischer? Geralmente se definir é difícil, né? E é difícil, a gente vai se conhecendo ao longo da vida, ao longo da trajetória, seja profissional, seja pessoal. Eu sempre digo, para passar, vamos começar pelo fim, para passar para juiz, para promotor, para capitão da brigada, para delegado, a gente não precisa ter estudado a vida toda, né, Brenda? Eu não no colégio não fui um exemplo de estudante, digamos assim, levava como podia na época ali, dos 10 aos 18, eu jogava futebol na categoria de base, passei pelo Inter, São José, Aimoré, Novo Hamburgo, jogava, eu era do esporte, não estudava muito, digamos assim. Aí chegou um momento, determinado momento, que eu vi que talvez não ia dar certo o futebol. Estava entrando na faculdade de Direito, e por muita influência do meu pai, que é oficial de Justiça. Foi oficial de Justiça lá em Uruguaiana e depois em Porto Alegre. Então optei também pelo Direito, eu sempre via... Fui ainda quando era menor, assistir um júri, me chamou a atenção. Eu não entendia muito bem o contexto do que estava se passando, mas sabia que era um julgamento, digamos assim. Então me chamou aquela atenção, acho que foi isso que me determinou pro direito... pela escolha do direito, mas lá pelas tantas, aos 18 para 19, eu vi que o futebol não ia dar certo, eu vou seguir no direito e resolvi seguir um pouquinho do lado militar, digamos assim. Eu ingressei no CPOR aqui na Cavalaria, em Porto Alegre, então fiz ali um ano de cavalaria, saí oficial R2 da reserva, não quis dar seguimento e voltei aos estudos no direito. Então ali começou a minha jornada, digamos assim, no direito, na PUC aqui em Porto Alegre mesmo, Brenda. Mas que maravilha, doutor. E como é que foi a faculdade? Como é que foi se descobrindo a matéria que mais, pela qual tinha mais atração? Se fez estágio, se trabalhou? Como é que foi durante a faculdade? A faculdade foi melhor que o colégio, eu diria. Estudei mais. Eu estudei mais do que no colégio. Mas o que me chama a atenção, eu sempre digo pro pessoal, quando a gente vai trocar ideia, vai conversar, vai palestrar aí, ultimamente eu fui para Nova Prata, fui para algumas cidades aqui do interior trocar ideia com os alunos. Quando a gente está no início da faculdade, a gente tem uma expectativa, umas ideias, e às vezes até verdades que depois trocam. Aí eu pensei, eu tinha certeza que eu queria, Kaiser, desde o início ser promotor ou juiz. Não, é isso que eu quero, desde o primeiro, segundo semestre, eu quero ser promotor e juiz. E na medida que a gente vai se aproximando do fim da faculdade, cria aquela ansiedade, será que é isso que eu quero pro resto da minha vida? Será que eu vou conseguir passar num concurso complicado como é para juiz, promotor, capitão, delegado? Será que eu tenho condições? Será que eu sou capaz? E segundo, será que é isso que eu quero pro resto da minha vida? Então a gente foi se aproximando no final da faculdade e começou a surgir as incertezas. Mas é nesses 5, 6, 7 anos de faculdade que eu sempre digo pro pessoal que façam estágios, corram atrás, troquem experiências, conversem com o pessoal mais velho, assistam audiências, troquem ideia com o delegado, com o capitão, para conhecer efetivamente a realidade e ver se é isso que tu quer fazer, digamos, pro resto da vida, né? Então eu estagiei no MP do Rio Grande do Sul, estagiei no TJ no segundo grau, fiz estágio no MPF, advoguei depois de formado. Então eu tentei ter o máximo de experiências possíveis para ver o que
ia efetivamente me fazer feliz depois de formado, que é isso que a gente busca. Algo que, claro, não vamos ser hipócrita, dinheiro é importante, mas algo que vá também nos satisfazer profissionalmente, algo que vá nos dar prazer de acordar todo dia e ir à luta, digamos assim, né, Breno? Então, nesses 5, 6, 7 anos de faculdade, eu sempre recomendo. Tenham o máximo possível de experiência. Não necessariamente vocês precisam ser o melhor da sala, ganhar o caneco, aquele de ouro lá que dão para o melhor da sala. Eu não ganhei. A Laure acadêmica eu não ganhei. O prêmio, etc. Isso não, como eu disse, não precisa tu também ter estudado a faculdade toda, ter sido o melhor da tua sala. Interessa tu dar o teu melhor dentro da tua realidade possível. Então foi o que eu fiz. Durante a faculdade também eu fui árbitro de futebol por 4, 5 anos ali da Federação Gaúcha. Então, digamos assim, por que eu digo isso? Eu não me dediquei 100%, larguei tudo, não fiz estágio, não fiz outras atividades que eu queria para, digamos, já começar a estudar para juiz promotor. Eu busquei primeiro me conhecer as áreas para ver se era realmente aquilo que eu queria, digamos assim, fazer pro resto da vida, né, Brenda? Certo, doutor, porque eu também sou filha de oficial de justiça, minha mãe, meu pai, servidor da Justiça Federal, e a gente recebe muito, bebe muito na fonte, né? Acaba se influenciando um pouco para ingressar na carreira jurídica. Então, a dúvida do concurseiro normalmente vem, tá, o senhor estudou na faculdade, na universidade, para o concurso, né? O concurseiro às vezes questiona isso. O senhor já falou que não. Pro concurso, não, Brenda. Não tinha essa perspicácia, digamos assim, até porque eu queria... Como eu falei, começou a chegar no final da faculdade, começou a surgir dúvidas. Então, será que é isso? Então, efetivamente, eu me formei em janeiro de 13. Aí eu já entrei na FMP, digamos assim. Aí fiz aquele 1 ano de FMP. E a partir de... lembro, logo depois da Copa, comecei a fazer provas e eu tô longe do ponto de corte. Se eu não sair da zona de conforto, não vai mudar nada. Se eu não me dedicar integralmente com foco naquilo que eu quero, que eu sonho, que eu almejo, que eu tenho como ideal de profissão na vida, não vai adiantar. Então, digamos, ali pro meio de 14, depois da Copa ali, que eu falei, não, vou parar tudo que eu posso parar, largar as distrações e focar no edital do MPRS, que é meu sonho ser promotor aqui no nosso estado, digamos. Legal. Né? Que legal, doutor. Antes da gente entrar na preparação para o próprio MPRS, essa aqui me pegou de surpresa. Eu sabia da parte do futebol e até ia fazer uma pergunta que fica mais pra frente, pra gente falar da relação do exercício físico com os estudos. Bom. Porque, quem é atleta já vai ter esse hábito com mais facilidade. Mas eu nunca tinha parado para pensar na relação entre esse árbitro de futebol e a resiliência psicológica, que também é um traço comum até aos dos militares. Porque nos treinamentos militares, como o senhor também fez no próprio CPOR, é necessário estar habituado a receber cobrança. E o árbitro de futebol talvez consiga ficar abaixo até do mais moderno recruta, porque ele recebe pressão dos torcedores, dos jogadores de futebol, e realmente é a função mais ingrata, doutor. Não é à toa que tem muitos militares que são árbitros, Sim. que são árbitros assistentes, bandeiras aqui no Rio Grande do Sul. Eu lembro, não sei se segue como brigadiano, mas o Leirson Peng Martins, tem outros que também são. Sim. Então, não é à toa, a pressão é semelhante a quem está na rua. E aí eu faço um paralelo com o juiz promotor, a gente está ali, e alguns às vezes afastado, não conhece a realidade da rua, está ali com papel para fazer a sua avaliação jurídica e não conhece o que efetivamente acontece na rua. Então, por isso eu também sempre tento ter esse estreitamento de laços com a Brigada, com a Polícia Civil, para conhecer o ambiente fora dos autos, digamos assim, o que se passa nas cidades onde a gente trabalha. Mas efetivamente a pressão de árbitro de futebol é tão grande quanto aí para quem está na rua como policial civil ou militar mesmo. Né? Bacana esse paralelo que você traçou aí, Kaiser. E o senhor era muito xingado? Como é que eram as partidas que pegava? O interior do Rio Grande do Sul, o pessoal tem o lado positivo de gostar de futebol e também futsal, o pessoal é muito forte. Minha primeira comarca como promotor foi Seberi, lá tinha a FUX, de time de futsal, então futsal no nosso interior aqui é muito forte, mas o futebol de campo também, e o pessoal leva muito a sério, às vezes se excede um pouquinho ali, mas eu nunca tive nenhum problema mais grave, digamos assim, né, cara? Mas foi uma experiência boa, divertida e enriquecedora, assim, pra gente conhecer outras realidades. Sempre busquei não fechar a mente para tudo. Eu sempre busquei ter uma visão macro de
de tudo que a gente passa e de tudo que eu sempre gostei, digamos assim, né? Não procurei me limitar, você só promotor, me enfiar que nem um avestruz na cabeça e só ver aquilo ali. A gente precisa ver tudo e ter várias experiências para construir. Não adianta a gente viver numa bolha, digamos assim, né? E o senhor sempre cuidou dessa parte física? Sempre manteve um condicionamento físico, assim? Essa pergunta é Vigor. boa para o pessoal que é capitão e delegado, que tem TAF, né? Que tem prova física para juiz e promotor, graças a Deus não tem. Mas confesso que eu gosto de futebol, gosto mais de atividade física, mas eu tenho preguiça bastante. Então, mas eu percebi ao longo dos estudos, quando eu comecei mais forte ali, o meu concurso começou em 2016 e teve diversos problemas. O meu concurso é o concurso 48 do MPRS e demorou 3 anos. A posse foi julho de 2019, então foram quase 3 anos de concurso. E por óbvio, e para qualquer um que está começando a preparação, que está no meio e que está chegando ao final, a principal dica que eu tenho, lógico, vocês têm que se dedicar, sair da zona de conforto, montar um cronograma adequado, tudo isso que a gente vai falar depois com calma, mas não pode abdicar do exercício físico, 2, 3 vezes por semana, não só pela questão física, mas pela questão mental, espairecer naquela 1h30, 1 hora que tu tá fazendo tua atividade física, tentar esquecer, que é o momento que a gente tem para oxigenar e também ajuda depois no sono, ajuda na própria memorização do que foi estudado. Então, atividade física é fundamental para, digamos assim, o concurseiro, o concursado, o concursando, e para todo profissional também, da brigada, promotor. A gente precisa, do momento, 2, 3 vezes por semana no mínimo para manter a atividade física, sim. Então, é fundamental, eu diria. Para você que está nos acompanhando agora, nós estamos hoje conversando com o promotor Marcelo Fischer, responsável por São Jerônimo. Ele também é diretor da Faculdade do Ministério Público e no início da entrevista nós começamos tratando sobre como ele era desde pequeno. Falou que não era um aluno tão exemplar assim na escola, que melhorou como estudante do ensino superior e também sempre teve consigo bons hábitos esportivos. Bons hábitos e era um bom árbitro esportivo também. O próximo assunto que está se desenhando aqui nessa árvore genealógica, nesse cronograma, é justamente a preparação para o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Como foi, doutor? Vamos começar por algo que eu percebi depois de alguns anos de estudo. Hoje o pessoal tem um certo mais, como a gente pode dizer, acesso à informação. Hoje talvez o principal desafio seja filtrar qual informação é relevante, qual informação, digamos, é verdadeira, porque tem muita gente que vende fórmula mágica, que vende a fórmula do bolo, que tem a varinha mágica que diz que vai fazer vocês passar no concurso do sonho de vocês, mas não é assim, é tudo uma luta, tudo é muito difícil, tudo é muito complicado, e a principal dica, que se tivesse uma dica para dar para vocês, qual seria? Segura aí, faz uma pausa dramática que esse corte eu já vou preparar. Toca a ficha. Se eu tivesse que dar uma dica só para vocês, que dica que eu daria? Tenham como planejamento de estudo, como norte, o edital do sonho de vocês. Vocês sonham em ser capitão da brigada do estado do Rio Grande do Sul. Vocês vão montar o cronograma de vocês, o estudo de vocês, em cima do edital da Brigada Militar, com base especialmente na última prova, nos temas que mais caem, porque são escolhas trágicas que a gente faz ao longo dos estudos. Vocês nunca vão conseguir esgotar um edital de juiz, de promotor, de delegado, de capitão da brigada. Então a gente tem que ter um estudo inteligente, focado no que a gente quer, né, Brenda, no nossa carreira dos sonhos, especialmente no edital e nas provas anteriores, porque assim a gente vai conseguir otimizar o tempo de estudos e também diminuir, digamos assim, o tempo que a gente vai conseguir a nossa sonhada aprovação. Então, se eu tivesse que dar uma dica só, Brenda e Kaiser, seria essa: foquem no edital da carreira dos sonhos de vocês. Não fiquem pulando de edital em edital, que nem eu fiz nos primeiros 1 ano e meio. Cheguei a fazer para juiz lá de Goiás, nunca apanhei tanto, porque lá o direito agrário é muito forte, eu nunca tinha estudado direito agrário. Eu fui lá fazer uma prova, caí de paraquedas, foi a minha pior prova que eu já fiz. Então, se tivesse resumidamente se dar uma dica só, seria essa: peguem o edital do sonho de vocês e montem o cronograma de estudo com base nisso. Lógico, pode agregar eventualmente depois outras matérias, algum outro editalzinho, mas a base de vocês é o edital do sonho de vocês. Esse é o objetivo. Eu ia lhe perguntar isso, se o senhor teve redirecionamentos, assim, de estudo. Eu comecei pela segurança pública, fui para a fazenda pública, agora eu sou TJ, agora Ministério Público, né?
o senhor já se redirecionou ou focou? Assim, ó, sempre focou MP, mesmo fazendo outras provas. Importante se testar. Mas o seu foco, como o senhor falou, sempre foi o edital do Ministério Público. Na minha mente, o meu sonho, objetivo, foco era ser promotor de justiça do Rio Grande do Sul, mas entra aquela questão da imediatidade. Eu quero passar o quanto antes, eu quero passar. E aí a gente, nesse caminho que acaba ficando às vezes cego e não vê com clareza onde é que a gente quer chegar, saía um edital X lá do Paraná, Defensoria Pública do Paraná. Eu me desviava, matéria totalmente diferente, carreira totalmente diferente, ia lá só por fazer, mas aí quando a gente vai por fazer, a gente quer tentar fazer o melhor. Então, acaba de qualquer forma desviando do nosso objetivo. Se nosso objetivo é chegar lá e a gente está vindo para cá. E eu aprendi, ninguém me falou isso, eu aprendi isso na pele, sofrendo, digamos assim, fugindo e demorando mais para chegar onde era o objetivo. Eu me formei ali, a primeira prova de MP do Rio Grande do Sul que eu fiz foi em 2014, eu fiquei uns 7 pontos longe do corte da primeira fase, e aí na trajetória eu fui percebendo, por que eu tô fazendo errado? Não, é óbvio que eu tô fazendo errado. Eu tô me desviando do meu objetivo. Aí, por sorte, saiu em 2016, consegui passar na primeira fase e aí consegui, com esse foco que eu dei 1 ano e meio no edital dos meus sonhos, consegui a aprovação na primeira fase e também nas fases subsequentes, digamos assim. E durante esse período o senhor teve muitos fracassos, decepções, fez muitas outras provas, como o senhor falou, viajou? Sim, é legal que a gente vê, Brenda, tem uns feras aí que dizem, primeiro lugar de X, MP, não sei do que, primeiro lugar disso, primeiro lugar daquilo. Mas nunca conta as percas, que nem diz aqui no Rio Grande do Sul. Conta as ganhas e não conta as percas. É bonito lá, passei para isso, passei para aquilo. Eu sou o cara, mas por trás disso teve muita luta, teve muito esforço, muita derrota, muita decepção, muito ajuste de rota, muita avaliação do que está dando errado. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Não é confortável essa preparação para esses cargos. Cargo, digamos, de ensino médio, o tempo para aprovação vai ser menor do que o prazo para tu passar para juiz, promotor, delegado, capitão, que exige nível superior. É uma prova muito mais densa, muito mais complexa, muito mais matérias, muito mais profundidade. Então não é confortável se preparar para concurso. Isso que a gente tem que tentar equilibrar a vida pessoal com a vida profissional, com a questão de atividade física e também acreditar. A gente tem que se conhecer, tem que acreditar que é possível, ter aquilo em mente, a gente vai conseguir, sempre pensamento positivo, que isso também faz muita diferença. Ter aquela a ilusão, que nem os espanhóis chamam, a ilusão, que é tipo de um sonho, eles têm aquele norte que eles vão chegar, eles têm na cabeça que vão chegar. Então é isso que a gente precisa ter. Se olhasse para trás, o meu edital eram 15 vagas, meu concurso é 48 no MPRS, e deu 6 mil e poucos inscritos. Se eu olhasse ali 6 mil para 15, não... Por que vai ser eu que vou passar? Então a gente tem que ir pensando fase a fase. Primeiro a gente tem que o MPRS tem que estar entre os primeiros 250. Conseguimos estar entre os 250. Então vamos pensando jogo a jogo, degrau a degrau, passo a passo, e sempre com a esperança, com a fé de que é possível. Então foi assim que eu levei, né, Brenda? Fácil não é, mas a gente vai levando e no final as coisas dão certo e ninguém se arrepende de estudar. Isso aí ninguém pode perguntar para quem for, ninguém vai se dizer que se arrependeu de estudar, que o tempo de estudo foi jogado fora, porque o conhecimento ninguém tira da gente, né? O que a gente adquiriu de conhecimento, de estrada, ninguém tira da gente. Eu até acabei me lembrando sobre a importância de ter um cargo fim. Eu trouxe aqui nos bastidores meus 2 enteados, Larissa e Martin, e o Martin, ele sonha ser juiz, doutor. Não, ele não sonha pequeno, eu gostei disso. E eu sempre, digamos assim, não tive sonhos tão grandes, mas teve uma vez que eu me deparei com um dilema na minha vida. Eu tinha passado na Polícia Civil e estava sob liminar nos abdominais, porque foram abdominais que eles haviam um problema na identificação sobre a retidão dos braços, tinha esticado o suficiente ou não. Entendi. Até deu bastante polêmica esse concurso. E eu fui chamado para o curso de formação. E tinha saído o edital de capitão, e eu sabia que se eu fizesse a preparação certinho eu ia conseguir passar. E eu lembro até hoje de muitos familiares dizendo, vai pra Polícia Civil, garante o teu. E eu conversei com uma amiga minha e ela me disse justamente, Kaiser, se tu for pra Polícia Civil, tu vai ter uma certeza. Mas essa escolha e esse feeling que tu tem no concurso de capitão é só teu. E vai ser uma decisão que tu vai tomar com mais fundamento, como o doutor falou.
de buscar o sonho, não ficar se dobrando a outros objetivos menores e não o objetivo final. Resultado, caiu a liminar e consegui ser aprovado no concurso. Isso, vendo a tua história, a gente acaba também refletindo e nada é muito diferente, né? Começando pelo Marte, que sonha em ser juiz, pequenininho ali, eu lembro de 2004, eu tinha 16, estava no primeiro ano de juvenil, sub-17, estava no São José na época, e eu falei, eu vou fazer direito, vou largar o futebol, não quero, eu vou ser juiz. Vou ser juiz de direito, falei a mesma coisa, nem falei promotor, vou ser juiz. E os caras riram, né? O cara com 17 anos ali, só quer saber de festa, de outra, de futebol e tal. E e era natural o pessoal rir, né? Tu com 17 anos não tem perspectiva nenhuma, digamos assim, nem na faculdade entrou. Então muitos às vezes riem dos nossos sonhos, dos nossos grandes sonhos. E sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, que bom que o Marte sonha grande aí em ser juiz. E em relação a ter o objetivo, no momento que eu descobri que eu deveria focar no edital, ter o sonho de promotor, é isso que eu quero, eu acabei não indo fazer, por exemplo, o concurso de delegado aqui do Rio Grande do Sul, não fui fazer também o de defensor público do Rio Grande do Sul, que saiu bem na época, ali 2016, eu estava aprovado na primeira fase, não estudei para o de juiz de direito, e que eu estava na segunda fase do MP do Paraná, esperando a primeira fase daqui do MP do Rio Grande do Sul. E aí me convidaram para ser assessor, cargo CC, no Tribunal de Justiça, que é um salário bom, final do mês, é um salário bom, trabalho legal. E aí eu fui conversar com o desembargador, e aí ele já me deu um monte de processo, na certeza de que eu ia aceitar o cargo. Eu falei, não, doutor, desembargador, eu tô na segunda fase do MP do Paraná, tô me preparando pro meu sonho, que é ser promotor aqui no Rio Grande do Sul. Era uma quinta-feira, eu posso te retornar na segunda-feira? Não, mas já leva o processo para casa, tenho certeza que tu vai aceitar. Não, eu te agradeço, mas eu posso te retornar na segunda. E aí, segunda-feira, eu pensei, final de semana, não vou aceitar. E era um salário bom. Aí eu falei para meus amigos, tu tá louco, tu é doente, tu vai abrir mão do garantido pra algo que tu não tem nada certo. E aí eu liguei segunda-feira, te agradeço a oportunidade, a confiança, tudo, mas se não for agora, eu vou me arrepender depois, eu vou focar no MP do Paraná, que eu tô na segunda fase, vou focar depois no MP da primeira fase. Se lá na frente tu ainda quiser me dar uma oportunidade, eu tô à disposição, mas agora é o momento, eu entendo que é de eu largar tudo que nem tu fez, caso ele buscar pelo meu sonho, meu objetivo, que eu quero fazer pro resto da vida. E graças a Deus deu certo, mas eu fui chamado de louco também, cara. Eu fui chamado de maluco, de abrir mão do, entre aspas, cargo meio, que também não precisa ser um cargo meio, tem gente que fica o resto da vida e é feliz e a atividade é bacana, mas não era o que eu, digamos assim, seria feliz profissionalmente fazendo. Então eu abri mão, digamos, de um cargo bom para o sonho, e graças a Deus acabou dando certo. Mais cedo ou mais tarde eu tinha certeza que ia dar certo, que bom que já deu ali em seguida dessa ocasião aí. Tem até aquela frase, né, de que as pessoas costumam ver os loucos e os gênios pela diferença dos resultados. É verdade. Ontem nós falávamos muito sobre o alvoroço dos candidatos com relação à banca para o concurso de capitão do estado do Rio Grande do Sul, IBAD. Né? E o que o candidato se alvoroçam muito, por quê? Porque o nosso concurso, né, tivemos muitos problemas, muitas suspensões, em razão também do limite de idade para o candidato civil. E ontem vieram vários questionamentos, né? A envergadura da banca, né? Será que vai ter alguma liminar que suspenderá o concurso em razão da idade do paisano, né? Do limite de idade? E o candidato, por vezes, ele busca controlar aquilo que não está sob alcance dele, na alçada dele, né? Que é controlar as decisões lá administrativas do Estado, do direito administrativo, da banca, e por vezes se alvoroça, né? E deixando, às vezes, de começar o que ele tem que fazer, que é estudar. Né? No nosso caso também, no nosso concurso, nosso edital foi publicado em 2017, 18? 2018. E tivemos a suspensão, nós fomos realizar a prova em 2019. Demorou tanto. E durante o período, doutor, assim, eu passei no concurso de delegado da PF na fase intelectual e eu rodei na parte da natação, nos 50 metros da FEM, ali 54 segundos. Ontem eu comentei. Eu sei que durante a suspensão deu tempo de ter um outro certame, outro processo seletivo, ter esse problema aí no TAF, e aí fizemos a nossa prova, que eu obtive êxito. Então, às vezes, o candidato, ele se alvoroça e se deixa levar por esses detalhes que não estão na alçada dele. O que o senhor falaria sobre isso, esse nervosismo, por vezes, agora com a escolha da banca?
Problema pode dar em qualquer concurso, qualquer banca, seja juiz, promotor, delegado, capitão, técnico, analista. Problema até na vida, pode dar em qualquer área da tua vida, pode dar problema. A gente tem que se preocupar com o que a gente pode controlar, digamos assim, né? E aí eu, na minha ingenuidade, quando me formei, eu falei, até aos 30 eu quero passar para juiz ou promotor, até aos 30. E aí, falando em coisas que a gente não pode controlar, eu fiz a primeira fase, passei em 2016, só que aí deu problema na segunda fase, deu mandado de segurança, anulação de questão, na prova discursiva. Depois na prova oral deu um baita rolo no meu concurso. Antes disso tinha dado a anulação na primeira fase. O examinador tinha copiado questões, então o meu concurso teve 2 primeiras fases. Resumidamente, meu concurso teve problema na primeira, na segunda e na terceira fase. Concurso de promotor do Rio Grande do Sul, MP do RS, Rio Grande do Sul. E tudo isso fez com que, entre aspas, o meu objetivo de passar até os 30 não se realizasse. Eu tomei posse lá com 31, quase 30, não, acho que foi 31 que eu tomei posse. Mas pensando para trás, por que eu fixei essa data sem sentido nenhum até os 30? Não tem uma lógica disso, não é algo que a gente pode controlar. Um concurso de promotor demorar 3 anos. É algo que a gente não pode controlar. A gente tem que estar preparado para o que der e vier, preparado para o que aparecer de obstáculo, preparado intelectualmente, psicologicamente, fisicamente, no caso de capitão da brigada e delegado, e tem que estar bem preparado quando a oportunidade chegar, que nem no futebol, tu tá ali no banco, tá de reserva, tá desmotivado, não, tu tem que estar voando, preparado, alguém vai tomar amarelo, infelizmente alguém vai se lesionar, vai surgir a tua oportunidade, tu tem que estar pronto para agarrar ela. Então é isso que eu diria, não adianta alvoroço contra a banca, vocês têm que estar bem, estar preparado para o que der e vier. Interessante esse tema que a Brenda trouxe, justamente da ansiedade, e agora a gente acabou entrando em outro que nós comentamos na live de ontem. Para quem está nos acompanhando, a SBM realizou ontem, dia 5 de fevereiro de 2025, uma live especial, porque foi ontem mesmo que saiu a banca que vai ser o Instituto IBAD, que vai aplicar a prova de capitão. E coincidentemente, eu até havia comentado, Brenda, como os concursos maiores, eles acabam dando problema. Mas isso não pareceria antilógico? Respondo. Não, porque o nível dos candidatos, doutor, é tão grande que eles levam em conta a etapa de recurso como uma etapa de concurso. O próprio doutor Rafael Pinter, que nós havíamos comentado, eu fiz uma live com ele uma vez e ele disse etapa de recurso, etapa de concurso, acho que ele recorreu em quase todas as fases. Talvez os últimos concursos do Ministério Público tenham sido menos conturbados do que esse do senhor, até porque o próprio grau de preparação da banca própria, pelo filtro muito grande que vem sendo feito nos últimos anos, faz com que os profissionais sejam de tamanha excelência e domínio da área que eles não deem margem para o azar na hora de elaborar as questões. E como vem sendo a preparação dos concursos desde o 48º concurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul? O meu foi 48, que acabou, infelizmente, dando essa série de problemas, mas depois disso teve o concurso 49, que inclusive eu ali na FMP consegui montar turmas e o concurso 50, então tiveram 2 concursos depois do meu concurso, que foi 100%, ou seja, o pessoal se superou nesse sentido de ver os problemas que ocorreram no concurso 48, e no concurso 49 e 50 foi perfeito, digamos assim, ou quase perfeito. A aplicação de todas as fases e promotor são 5 fases, tem a última fase classificatória de títulos, mas tem a tribuna na 4ª fase, a prova oral na 3ª, tem a 2ª fase discursiva, que é o filtro maior, digamos assim, em termos de complexidade de prova, de avaliação de conhecimento. Então, felizmente, se aprendeu, digamos assim, com o erro do meu concurso, e por hora está sendo muito bem executado, que pode ser o que aconteça aqui na brigada. Deu problema no último, teve seus problemas, seus percalços, e agora vamos torcer, independentemente de qualquer coisa, que o certame se desenrole sem qualquer entrave, sem qualquer obstáculo, sem qualquer problema. Pode falar, Bruno. Sobre preparação, eu não sei se tens outro assunto mais correlato agora. Depois eu Isso é sobre o concurso, eu acho que a preparação ela antecede. Ia ser sobre a sensação de passar no concurso, quando é que veio, mas vamos antes para a preparação. O que o senhor considerava mais importante, ou se tinha uma preferência, uma preponderância de doutrina, videoaula, lei, jurisprudência, questões? Como eu falei no início, não existe fórmula mágica. Vão tentar vender para vocês fórmula de bolo, mas se funcionasse essas fórmulas mágicas, fórmula de bolo, todo mundo passava, né? Ia dar empate, ia todo mundo passar com a mesma nota. Então, o que eu considero fundamental na preparação? Inicialmente, tu pegar o edital dos teus sonhos. Eu peguei do MPRS e
E das 100 questões, 30 questões, hoje são 20, mas na época 30 questões eram de português. O que eu tirei com isso? Da minha preparação dos 7 dias da semana, no mínimo um dia inteiro vai ter que ser português. Se 30% da prova de primeira fase é português, eu vou me dedicar um dia inteiro para português. E aí, que mais que eu percebi? Somando penal e processo penal e mais português, daria 50% da prova. Ou seja, penal, processo penal eram 20 questões e mais português 30, dava 50%. O que eu fiz? 3 dias dos 7 dias da semana, um dia português e 2 penal e processo penal. Dividia em legislação penal especial, parte geral do direito penal, parte geral do Código Penal, parte especial. Então a gente tem que ter o estudo inteligente, a gente tem que ter a divisão do que a gente quer e métodos para gravação do conteúdo na cabeça. Questão, resolução de questão e revisão. Resolução de questão e revisão. E aí, em relação a gente entra na questão da fórmula de bolo, doutrina, livro ou videoaula? Vocês entram naquilo, conhece a ti mesmo que eu falei lá na frente, lá atrás, vocês têm que se conhecer. O primeiro colocado no meu concurso, o meu amigo, meu colega, ele estudava por livro. Eu não, eu estudei a vida toda, eu fazia meu material, assistia a videoaula, montava meu materialzinho e ia complementando com jurisprudência, com questões, montava tudo no computador, imprimia e depois lia. Então é muito pessoal, vocês vão ter que perceber o que funciona para vocês. Eu gosto de videoaulas porque os professores pegam, por exemplo, um livro, ainda que seja de concurso, e esmiuçam e dão um direcionamento. Isso é importante, isso não é tão importante, tem um direcionamento um pouco maior. Já livro é uma profundidade um pouco maior, mas muitas vezes tu estuda coisa que não cai tanto. Então, é muito pessoal. E também lembrando, Brenda, se vocês forem estudar por livro, vocês não vão pegar direito penal Bittencourt. Vocês vão pegar um livro de concurso. Rogério Sanches, Kleber Masson, Rogério Greco, entre outros. Então, se vocês forem pegar livro, tem que ser livro de concurso, não livro de doutrina. Não vão pegar o código comentado do Delmanto. Não, isso aí é para prática e para faculdade, olha lá. Não é para concurso, então tem que ser algo direcionado, digamos assim, para o nosso objetivo. Não é para ficar guardando conhecimento nesse momento que não vai ser usado para o concurso. Sim, tem que ser algo bem direcionado. Então, entre doutrina e videoaula é muito pessoal, vocês têm que saber assistindo e lendo o que rende mais para vocês, mas se for livro, algo direcionado, se for aula, algum professor também de qualidade direcionado para o concurso do sonho de vocês. Otimizando sempre o tempo, né, doutora? Sempre. E aí entra, Brenda, aquela situação. O fulano diz que estuda 4, 5 horas líquidas por dia, eu consigo 2. Bom, é a tua realidade. Eu tenho filho. Bom, tem que dar atenção para os teus filhos, tem que dar atenção para tua esposa, para o teu trabalho. Vai sobrar 2 horas. Nessas 2 horas, tu vai dar o teu melhor, tu vai fazer o teu melhor possível dentro dessas 2 horas, dentro da tua realidade, para ser o melhor dentro da tua realidade a cada dia, evoluindo dentro da tua realidade. Não dá para ficar se comparando. E aí entra aquela situação, com quantos anos tu passou? Quantos anos de estudo tu passou? Quantas horas líquidas tu estudava por dia? Essas 3 perguntas são as que eu mais recebo. Então não dá pra gente ficar se comparando. Cada um tem a sua vida, tem a sua trajetória, a sua história, a sua estrada de vida. Então vocês têm que procurar construir dentro da sua realidade e ser o melhor possível dentro da situação e da realidade que vocês têm. Até, doutor, só aproveitando o gancho, achei muito interessante ter citado o doutor Rogério Sanches. E foi um dos primeiros autores que, durante a faculdade de Direito, eu vi como alguém se aproximando do público concurseiro. Exato. Talvez a explosão tenha acontecido dos anos de 2010 a 20 e ainda esteja, talvez, no ápice da época dos concursos. E foi uma das primeiras doutrinas que eu li e que eu gostei muito por ser direto ao ponto. E, por exemplo, é a doutrina que eu indico de direito penal para quem for estudar. Porque é uma matéria que não dá só para ver pela letra da lei. Diferente, por exemplo, da Constituição. Para alguns concursos, decorando a letra da lei da Constituição, dá para matar 90% das questões. E o direito penal, por ter doutrina, e o Sanches, por ser tão direto ao ponto, eu até acredito que... Aliás, o que o senhor acha, não só do ponto de vista da aproximação com o concurseiro e de provas de concurso, mas a própria facilidade que é gerada, de modo que se deve mastigar o conteúdo para o concurseiro, e como isso ajuda também a popularizar o conhecimento jurídico que antes talvez estava inatingível nas academias por meio de uma linguagem mais rebuscada. O Rogério Sanches, eu sou suspeito para falar que ele é um grande promotor de justiça, um grande doutrinador, na minha opinião, e um querido amigo. Ele é uma pessoa muito legal. E ele começou lá no início dos anos 2000, lá com a LFG, lá atrás, né, naquelas aulas por satélite.
a rapaziada toda lá da LFG, e depois Nem sabia que existia. foi pro CERS, e aí agora abriu o próprio curso dele, e eu consegui trazer ele para os cursos da FMP alguns, nós fizemos cursos juntos também, cursos de segunda fase para MP de Santa Catarina, MPRS, outros cursos de segunda fase de Ministério Público. Então eu sou suspeito para falar, se vocês optarem por doutrina e escolherem o professor Rogério Sanches, estarão muito bem acompanhados. O que cair em concurso, especialmente em primeira fase, vocês vão desembocar, vão cumprir a missão sabendo o que está eventualmente nas obras do professor Rogério Sanches. Rogério Sanches muito claro, muito objetivo. Eu gosto muito também. Sempre estudei. E em administrativo, pelo gancho, assim, agora, falando de administrativo, que é outra matéria que cai na nossa prova dissertativa, e é uma matéria também que ela não tem um código, né? A gente acaba Eu sempre me socorri muito de doutrina. O que o senhor indicaria em direito administrativo? A direito administrativo a gente tem bastante Pra professores concurseiro. renomados. Aí o que tem ultimamente o pessoal falado muito bem, até conversei com ele mês passado, o Renério, que é um procurador do Estado e tem uma obra de direito administrativo muito boa. Tem também o Matheus Carvalho, que era do CERS, hoje tem obra ali na Juspodium também. Então, o direito administrativo tem ótimos professores também. Aqui no Estado a gente tem o Juliano Heinin e o Gustavo Santana. Então, o direito administrativo depende muito de cada um, do gosto de cada um, mas esses 4 eu sei que são muito bons. Eu estudei na época pelo Matheus Carvalho, em 2015, 2016 ali eu fui pelo Matheus Carvalho. Então, tem para todos os gostos, digamos assim. Eu me recordo da nossa questão dissertativa. Eu me recordo que na nossa prova do CSPM, né, concurso de capitão, eu me lembro do administrativo ser uma das questões, assim, que foi para discorrer um pouco mais, assim, administrativo e constitucional. Constitucional foi algo de controle de constitucionalidade, e aí administrativo foi a responsabilidade civil do Estado. Eu me lembro que eram questões que o candidato, né, demonstrando um pouco mais de conhecimento, se socorrendo de quem tivesse essa base doutrinária. Por isso eu lembrei agora. E outra obra de direito administrativo que eu me lembrei, que eu dei dando uma olhada para um processo, eu gostei muito do Bruno Betti, que é procurador de BH. Ele é muito bom também. Então, direito administrativo tem muitas opções aí, digamos. Caiu também teoria da desconstitucionalização. Como esquecer quando a questão é difícil, né? O senhor lembra de algumas questões que caíram no seu concurso que marcaram o senhor? Concurso de aprovação parece que fica na memória. Do meu, a segunda fase, o que mais pegou, porque como é que é o concurso de promotor, a segunda fase? São 4 dias de prova, 4 horas por dia, e aí cerca de 4 questões por dia, 2 examinadores por dia. Ou seja, são 8 examinadores, dividem por 2 em cada dia, fica 4 dias e cada um elabora 2 questões em cada dia. E aí em direito eleitoral, que a gente tem aqui no estado, o Rodrigo Zílio, o examinador tirou do livro dele, que é promotor. Rodrigo Zílio é um baita cara, um baita promotor. É colorado, mas é gente boa, parceirão. E aí o examinador buscou do livro dele. E aí dizia a respeito o abuso do poder religioso. Discorra sobre o abuso do poder religioso e sobre as correntes, sobre eventual capitulação, onde é que enquadraria um possível, o que era o abuso de poder religioso e como é que enquadraria dentro do direito eleitoral esse abuso. Então era uma questão que eu nunca tinha visto, que eu nunca tinha lido, não consegui ler a obra inteira do meu amigo Rodrigo Zílio, mas com a bagagem de concurso, de treinamento, e cada fase do concurso exige um treinamento específico. Abrindo um parênteses, primeira fase, vocês vão marcar xizinho ou bolinha no A, B, C, D, E. Na segunda fase, vocês vão ter que tirar da cachola o conhecimento que vocês têm e botar no papel. E não é tão simples. Se vocês não treinarem, botar no papel, não sai. Que nem prova oral depois, também não vai sair. Se vocês não tiverem treinado, não vai sair. E com a bagagem, que eu aí fiz a segunda fase em MP do Paraná, acabei ficando num grupo, e no MP do Paraná, a segunda fase são 5 dias. Se aqui no MP do Rio Grande do Sul são 4, lá são 5, é pior ainda. E tem peça, aqui não tem. Então, dessa bagagem de concurso, de resolver questão, a gente desemboca ali. Eu botei as correntes da minha cabeça, botei em abuso do poder religioso, como abuso do poder econômico, ou como autonomamente, digamos assim. Então a gente vai chutar. Na segunda fase é legal não, é bom que tu não tá olhando no olho do examinador e inventando. Tu pode botar no papel, inventar ali e vamos ver. Melhor do que deixar em branco. Vocês, em segunda fase, não vão deixar a questão em branco. Vão usar princípios, vão tangenciar a questão, vão tentar... É o sonho de vocês, o cargo do sonho de vocês. Vocês vão entregar de mão beijada?
Não, vocês têm que tentar agarrar de todas as formas, tentar responder. Vocês não vão deixar a questão em branco. Então, entrando aqui no nosso concurso, né, de capitão do Rio Grande do Sul, que temos prova oral, temos prova dissertativa, né, independentemente do debate ou do alvoroço sobre a qualidade, o nível técnico da banca, a importância do candidato ter essa base doutrinária, né, doutor, para ter uma envergadura teórica e se socorrer, né, fazer sinapses ali, como o senhor diz, não sabe qual é a resposta, mas consegue fazer uma sinapse principiológica de correntes e consegue garantir uma pontuação na questão. E principalmente na fase oral. Não entregar de bandeja o cargo numa fase oral, como a gente sabe que aconteceu muito no nosso concurso. Quem chega na prova oral, né, Kaiser, tá preparado, tá bem. Se ocorre que nem ocorreu no meu concurso, de 101 candidatos para uma prova oral e passarem 6 na primeira leva, não é problema dos candidatos. O problema deu algum problema na execução do concurso ali, não é normal. Quem está numa prova oral, como regra, está muito preparado. Pode eventualmente ter algum problema, não conseguir passar, não, às vezes a sorte também conta a sorte. Sorteei aquele ponto. Eu podendo sortear direito tributário, financeiro e administrativo, eu estava super preparado em financeiro e administrativo, que eu sabia que era a predileção do examinador. Fui lá e sorteei tributário fato gerador. Fato gerador de direito tributário para uma prova oral. A gente vai ali tangenciando, lutar pelo 6, lutar pelo mínimo, qualquer décimo é relevante para aprovação, então a gente vai criando carcaça, vai criando bagagem de concurso, a gente vai lutar por 0,1 em todas as fases para conseguir essa aprovação. Então, esse caso do fato gerador da minha prova oral, e não tinha caído até a prova oral nenhum ponto de direito tributário, venho cair na prova oral. Então é coisa do destino, a gente tem que estar preparado, e aí independentemente da banca, a qualidade da banca, renome da banca, para o que vier no dia. E a prova objetiva é aquilo, né, doutor? Eu tenho umas assertivas ali eu tenho como eliminando, né? Às vezes eu tenho alguma lembrança, e na prova dissertativa eu tenho uma visão de túnel por vezes, né? E o que o senhor acha, assim, mesmo que o candidato não tenha almeja determinado cargo, mas vá fazer as provas para testar aquele momento, o sistema nervoso, o controle do tempo, né? Até a logística de chegar até a prova, o senhor acha importante? Eu acho importante. Eu nunca consegui simular em casa. Eu tinha essa dificuldade. Eu não conseguia simular em casa. Então eu treinava, claro, questões eu treinava em casa, mas a prova em si, a execução da prova em si como um todo, se eu treinei 3 vezes foi muito. Eu tinha essa dificuldade, cada um vai se conhecendo e percebendo suas dificuldades, de simular uma prova completa em casa. Eu tinha esse problema, essa dificuldade. Então, como a Brenda falou, eu acho relevante, se for possível, claro, tem questão de custo, de deslocamento para fora da cidade, próprio inscrição no concurso, que cada vez está mais caro, então tem essas questões que dificultam, mas quem pode financeiramente, tem tempo para isso, eu acho bastante relevante, Brenda. Por vezes tem aquele candidato que mexe no saquinho, faz barulho, tem o fiscal que não controla tanto tempo, é verdade, tem o ventilador. Tem o calor, o frio, eventualmente aqui no sul, principalmente. Então tem fatores que a gente não controla, que é bom para testar a questão também psicológica, digamos assim. Certeza. Tu era muito paranoica, Brenda, em dia de prova? Chegava muito antes? Não, eu sempre fui muito atrasada. Por isso que eu gostava de testar para evitar esse tipo de problema. Então eu sempre sou meu limite militar com o horário no limite, assim. Esse militarismo aí do horário antecipado eu não tá muito na massa, então eu sempre tive problemas com o tempo, então eu gostava de fazer provas, às vezes de investir é um gasto, como o senhor fala, eu também não morava em Porto Alegre. É um gasto de deslocamento, logística, hotel, mas eu gostava de vir para aprender a gerir meu tempo, assim, e não entregar de bandeja o meu cargo almejado por causa, como sempre acontece com candidatos, portões fechados, né, celular, alarme de celular e outros tantos detalhes, o rótulo na garrafa, né, a documentação, então eu cuidava muito desse gerenciamento do tempo. E para as gurias a gente percebe, eu fiz mais de 20 provas. Durante a prova, o banheiro é um engarrafamento, tu perde tempo no banheiro. Para os homens, em princípio, eu nunca vi isso, mas para as mulheres tá sempre, tu sai para ir, tá apertada, interrompe a prova, vai no banheiro e tá sempre aquela fila gigante. Muitas vezes as bancas não se preparam para isso, né? Então, para as gurias tem esse extra da dificuldade na execução da prova, o banheiro que é um pouco mais demorado. Então,
tudo isso a gente só vai ver na prática. Em casa tu não veria essa questão do banheiro para as gurias que têm essa dificuldade um pouco maior. Então é bom fazer na prática. É gasto, mas se tiver como, é legal. Eu lembro que eu nem pegava elevador no dia da prova. Eu ficava paranoico do elevador travar e ia atrasar. E daí eu ia de Uber e é isso. 2 horas antes, ficava ali esperando, tomando chá de banco. Chegava a cair a glicose. E o tema da tua prova oral, Brenda, qual que foi? O meu foi busca e apreensão, processo penal militar. E aí, o que achou do tema? Na hora que sorteou, a visão de túnel é normal, acontece. Mas depois, como é época que a gente tá estudando muito, desenrola muito bem, né? Então a gente foi lá, fez a busca, falei sobre busca pessoal, busca domiciliar, comecei lá na Constituição, né? A gente vai se socorrendo, vem vindo no Código de Processo Penal Militar, me socorri do Código de Processo Penal por analogia. Depois eu fui na Lei de Abuso de Autoridade, nos horários do ingresso domiciliar, já tinha aquela alteração. Eu não sei se estava na vacácio legis ou já estava vigente do pacote anticrime, da Lei de Abuso de Autoridade com os horários ali, né? E aí vinha aquela teoria também com relação ao nascer do sol, ou se pôr, e aí a gente vai se socorrendo. E eu lembro, na hora tem a visão de túnel, mas quem tá estudando, né? Eu acho que o candidato ele consegue desenrolar dentro das sinapses ali. Tivemos problemas muito complicados, né? Traumas, né, Kaiser, no nosso certame, com relação à prova oral. Pessoas que estavam na primeira turma se rebaixaram, pessoas que ficaram fora e estavam com notas altíssimas, né? E isso se atribuiu, tem um debate, a hora a banca, né? Mas o candidato, ele tem que estar pronto, né? Não sei o que o senhor acha sobre isso, para falar sobre qualquer tema. Que nem a prova do MP são 8 arguições orais, tu não sabe os pontos que vão ser sorteados. Por exemplo, o juiz tu sorteia 24 horas antes, promotor não. Pelo menos aqui no PRS, tu não sabe nem que pontos podem estar ali na prova. Pode ser qualquer ponto dentro das matérias do examinador. Então, a gente tem que estar preparado para o que der e vier. Para o que vier, a gente vai ter que falar alguma coisa. E aí, isso que tu falou do pensamento dedutivo, do mais amplo, até chegar ao ponto em si é importante. Especialmente quando a gente não sabe, a gente vai ter que fazer um pensamento dedutivo. Digamos que venha na prova oral, tivesse vindo na minha prova oral o abuso do poder religioso numa prova oral, em vez de vir na segunda fase. Ia ter que começar na Constituição Federal, isonomia, etc., até chegar ao abuso do poder econômico, abuso do poder religioso e dissertar ali. Então, também é muito treinamento. Além de ter o conhecimento, treinar. Quando vocês chegarem na prova oral, vocês vão treinar com um colega, treinar no curso que vocês, da sua predileção aqui da escola, inclusive. Eu tenho até, é legal de fazer, na época eu não era autor, claro. E aí tem um livrinho da Juspódio de perguntas e respostas de prova oral. Tu treinar todos os dias com os colegas, e esse livro é de apoio porque tem as perguntas e respostas, é legal de fazer. Aí depois me convidaram, eu acabei virando autor da parte de direito constitucional ali deles. Então vocês vão arrumar meios para e desembocar a missão. Conhecimento vocês têm, vocês precisam agora um candidato de prova oral saber colocar em palavras o conhecimento que vocês já botaram no papel. Qual é o nome do livro, doutor, para o pessoal que está nos assistindo conseguir acessar ele e estudar? Roteiros de prova oral, Ministério Público no meu, né? Tá, eu usei o de delegado para nos prepararmos para o nosso. O da capinha branca com meio vermelho, meio vinho, assim, na frente. Isso aí. Eu sou o coautor ali de Ministério Público. Doutor, aproveita e passa o teu @, do Instagram e das redes sociais para quem estiver nos assistindo poder acompanhar o trabalho do doutor. Eu uso mais ali o Instagram, o @prof.marcelofischer. Pela correria não tenho conseguido colocar dicas, mas coisas eu coloco ali de atualizações de cursos, de concursos também. Os cursos que eu tenho participado ultimamente eu tenho colocado ali. Então vai ser uma honra a gente trocar uma ideia. Podem mandar direct, a gente sempre responde. Então a gente fica também à disposição no Instagram para alinhar e estreitar os laços. E aí, nosso sonho, como a gente sempre diz, quem é professor receber o convite para a posse do ex-aluno que vai virar agora colega. Então eu fui já em 2 posses, estou indo para a 3ª de promotores do Rio Grande do Sul. Vai ser 18 de fevereiro agora de 2025. 36 colegas novos, que foram cerca de 30 foram meus alunos. Então não que tenham passado por causa minha, não, eu só ajudei um pouquinho, mas é sempre mérito de quem é aprovado e da sua família. Eu sempre digo, só eles sabem a trajetória e a luta que foi para chegar, mas eu digo isso porque é uma honra. Eu vou estar lá nas torres para dar um abraço e tirar uma foto e guardar para a posteridade essa honra que foi
acompanhar a trajetória dos 30 e poucos futuros promotores e agora colegas de MPRS. Ah, que maravilha. Tu ias falar sobre o êxito, né, Kaiser? O êxito da aprovação, né? Mas o lado bom é que ele comentou também da solenidade de posse, e aí que a gente vai poder misturar a própria liturgia do cargo de oficial, que existem as duas formaturas, a do espadinho e a da espada, daí tem um curso de formação, e do Ministério Público certamente deve ser um momento especial. Coincidentemente, Brenda, imagina, foi uma semana que eu conversei com o meu chefe para conseguir a dispensa na sexta-feira, e na solenidade de posse do doutor Rafael Pinter, que é um amigo em comum nosso, que certamente o doutor deveria estar lá até, né? Seria o primeiro dia que talvez nos conheceríamos. E na quinta-feira foi marcada a reunião para a sexta do CRPO. O antigo Coronel Alberti, que está na reserva e também tirou onda com ele até hoje, mais durão. É claro que não liberou o Kaiser, mas é aquela história, né? A nossa Faz parte da missão faz parte não da tem missão. que colocar o batalhão em primeiro lugar. E como que é esse dia, doutor? Fala primeiro, desde da felicidade, de qual que é a etapa do concurso, assim, que dá aquela aliviada, quando cai a ficha, e como é que é o dia da solenidade de posse, tanto de aprovado como de professor que ajudou os outros a atingirem. Começando pelo fim, acho que só cai a ficha quando... Aí para promotor, eu tô dizendo, só cai a ficha quando tu assume a tua promotoria lá na tua comarca, ou assumir lá em Seberi, ao lado de Frederico Westphalen, quando tu entra na promotoria, ali tu cai a ficha. Bah, agora eu sou promotor. Não é na posse, não é quando sai o edital da confirmação. Quando cai a ficha, efetivamente, é quando tu entra na promotoria. Ali sim começa a cair a ficha. Não que caia totalmente, mas começa realmente eu sou promotor, digamos assim, né? E em relação à realização, eu fui do concurso 48, 49 foram 2 turmas e agora 52 turmas também. A sensação para o professor é indescritível, né? A gente acompanhou a luta de cada um, as dificuldades pessoais de cada um, então... e eu recebi também o convite de ir na janta do pessoal, um dos poucos convidados, então é uma sensação indescritível, assim, é algo que não tem dinheiro que pague. Quando a gente está cansado, eu vou largar, não vou pegar tantas tarefas como professor, vou cuidar mais das minhas coisas pessoais, da minha vida, mas quando chega esse momento e o retorno do pessoal, alunos que acabam virando amigos e depois colegas, não tem palavras. E em relação ao candidato que foi aprovado, para promotor, o piano só sai, e MPRS, só sai aquele piano das costas depois da prova de tribuna. O CNMP tem uma resolução que diz que a prova de tribuna vai ser classificatória, mas aqui no estado, como tem a lei estadual que diz que vai ser eliminatória, então segue sendo eliminatória. Então a gente só descansa depois da 4ª etapa, que é a prova de tribuna. Depois os títulos são os títulos classificatórios. E eu sempre digo pro pessoal que é aprovado, desfrutem, tentem relaxar, tentem desfrutar, aproveitar esse momento com os amigos, com a família. O pessoal muito do último concurso começou a se preocupar, para que comarca eu vou, que promotoria eu vou, já queriam começar a estudar. Falei, cara, relaxa, esse é o único dia, a única noite que tu vai relaxar 100%. Tem uma pessoa que fica nervosa. O primeiro colocado que tem que dar o discurso na frente de todo mundo. Essa pessoa fica nervosa, o primeiro colocado fica nervoso. Mas os demais tem que aproveitar, tem que curtir o momento, porque depois no dia seguinte já começa o curso de formação, tudo muito sério, muito formal. Depois já vai para sua promotoria, acaba virando loucura, tendo que aprender e trabalhar e focar. Claro, é um prazer, mas também é um compromisso. Então, o dia da posse eu sempre digo, pessoal, desfrutem, aproveitem, comemorem, claro, sem nenhum exagero, mas sintam a alegria de quem esteve do lado de vocês, dos futuros colegas. Aproveitem para criar aquela parceria no curso de formação, porque depois vai cada um para um lugar do estado, muitas vezes os colegas não conseguem se encontrar, então a posse em si, o momento da posse, tem que desfrutar o curso de formação, aproveitar para estreitar os laços com os colegas de turma, que depois dificilmente vão todos se encontrar. Então, resumidamente, é isso que eu sinto e que eu tento passar para o pessoal que está tomando posse e assumindo o cargo dos sonhos, digamos assim. Curso de formação, hein, Kaiser? Eu até ia perguntar quanto tempo levava o dele, mas eu não quero. Será que a gente entra nesse Vai, Kaiser, por favor. Diz pra nós aí, doutor, por favor. Parece pouco, mas chega na 3ª semana, a gente, com aulas de manhã e de tarde, algumas coisas muito também práticas, o pessoal no último curso de formação fez júri, então é desgastante o ritmo, digamos.
e estão fora de casa. A maioria do pessoal é de fora de Porto Alegre e acaba ficando em hotel ou em Airbnb. Então, aqueles 40 dias, aquelas 6, 7 semanas são desgastantes. Parece pouco tempo quem vê de fora, mas ali eu acho que é um tempo suficiente para dar a base que tu vai poder executar lá e tu só vai construir. Na verdade, a gente vai construindo o profissional dia a dia. Não é em 1 ano, 2 anos. Até hoje, cada dia aprendendo mais. Então, para a base inicial, os 40 dias para promotor de justiça, eu entendo que tá certo, tá ok, não precisa mais, digamos assim, né? Não, doutor Moça, assim, com toda franqueza, eu também, estudando cada vez mais as formações militares, entendo, ainda mais pela exigência de concurso e no próprio concurso de capitão, que agora necessita da graduação em Direito, em um caminho, em uma redução desse período de formação, que já acontece na prática pelo próprio concurso público, essa parte intelectual, e realmente o empirismo que vai acabar tomando conta depois. 40 dias de aula manhã e tarde, sem dúvidas, não é uma tarefa fácil. Até, Brenda, qual foi o último curso que tu fizeste de sala de aula, assim, na brigada? Foi o CEPAM, curso de especialização em policiamento ambiental. Mas aí teve eu lembro da fotinha que eu vi de vocês. Teve um campinho, assim, foi muito legal. Teve uma parte mais prática, assim, um curso mais longo que eu fiz. Eu fiz o CISF, eu sou instrutora de saúde física, e depois o CEPAM, que é o curso de especialização em policiamento ambiental. Mas o nosso curso de formação, ele é longo, né? A gente vem de um curso de formação mais longo. E é por isso que depois os demais cursos especializantes, assim, né? Com esse viés de especializar dentro da brigada, acabam sendo cursos curtos. Para nós são curtos, assim, 30, 60 dias, né? São cursos curtos. Fez algum, Kaiser? Eu fiz o de aviação. Ah, isso. Tá. Aprovei na ANAC e reprovei na prova da brigada. Isso. E hoje eu tô adotando um perfil, Brenda, mais autodidata mesmo. Utilizando inteligência artificial e produzindo conteúdo todos os dias. Enfim, uma maneira diferente de aprender, doutor. E no curso de formação de vocês, o inicial lá, esse mais longo, tem campo ou como é que funciona? Tem campo? Tem. Tem a semana 0, tem campo. É importante, sim, principalmente para forjar um pouco quem não era, né, quem não tinha a expertise e a experiência militar, né, o nosso caso aqui. E aí tem toda essa atividade de campo. O nosso, pela pandemia, lembra, Kaiser? Nós tivemos a semana 0 e o campo foi a posteriori, lembra? Isso aí, porque... Foi deslocado, nosso campo foi meio pro final, assim, né? Para a maravilhosa cidade de Butiá, inesquecível, né, Brenda? Inesquecível. O campo do CPOR é o que a gente mais utilizava ali, né? A gente foi também para São Gabriel, outros, mas o principal era Butiá. A gente foi umas 2, 3 vezes fazer campo lá na época do CPOR. Pô, e o CPOR não é fácil, doutor? Depende da arma que tu escolhe, né? Tem o curso básico para os 120 que ingressaram, e aí tem do 1 ao 120 a colocação, aí tu escolhe. Infantaria, cavalaria são mais pesadinhas, artilharia também. Aí quem escolhe intendência é mais tranquilo depois. Então, depende da arma que tu escolhe ali dentro do CPOR, que vai ser mais sugado ou não. E qual arma que o senhor escolheu mesmo? Cavalaria. Quer ouvir os blindados? Vou pros blindados, né? Se eu não quiser seguir depois, a oportunidade que eu vou ter é essa. Então, vamos para algo que vai sugar, que a gente vai ter uma experiência física também, não só intelectual. Esse foi o pensamento. E foi legal. Uma experiência legal que até hoje eu guardo bons amigos ali. Tem colega que virou delegado federal, tem outros colegas da área também. Então, policial civil bastante, tem 2. Então, é experiência bacana. Sobre atividade agora, né? Vamos lá, né, Kaiser? Tem mais algo assim? Última pergunta, direto ao ponto. Diferença de tribuna e de prova oral. Bom. Boa pergunta, ótima pergunta, porque não são todos os MPs que têm tribuna. Tem o Santa Catarina existe, outros lá para o Norte e Nordeste existe, mas, por exemplo, Paraná não existe. Na tribuna, tu foi aprovado na prova oral, na tribuna tu sorteia um ponto e o MPRS é só em direito penal, e tu vai fazer uma introdução, falar sobre o ponto e fazer uma conclusão. Geralmente se coloca por que tu quer ser promotor, por que tu quer ser promotor aqui no estado, o teu sonho. Então tu tem 15 minutos frente a 8 candidatos e mais o PGJ, 8 examinadores e mais o PGJ, então ficam 9 examinadores na tua frente, e é uma pressão legal porque já simula um júri. No júri tu vai ter 7 jurados, o juiz, o advogado, a plateia, mas a prova de tribuna é muito mais nervosa, que se tu não passar, se tu for mal, se tu gaguejar, se tu trancar, e aí tu leva um cronômetro para cronometrar o tempo. Então tu tem 15 minutos para divagar sobre o ponto que tu sorteou ali, para tratar do ponto que tu sorteou ali. Já a prova oral não. Na prova oral no MPRS são 8 examinadores, tu vai na sala de cada um, sorteia o ponto e ele vai te fazendo pergunta e tu respondendo as perguntas em até 15 minutos, geralmente dá uns 10. Então essa é a diferença.
Na prova de tribuna, os examinadores, entre aspas, são passivos, só acompanham, e ao passo que na prova oral eles fazem as perguntas, eles te vão tentando extrair todo o teu conhecimento e tu tem que demonstrar esse conhecimento perante as perguntas deles. Acho que antes da atividade em si, né? No curso de formação dos senhores, como é que funciona? Como é que ele era? Ele era técnico? Era disciplinas? Um pouco de gestão de pessoas? Sala de aula? É dividido, um período fica com a corregedoria e outro período com a administração superior, que é a PGJ, etc. Mas basicamente é bem prático, eles dão um norte, apresentam o Ministério Público, a estrutura da corregedoria, do próprio administração superior, o que é o Ministério Público, como é que ele é dividido, se precisar do que a informação, subsídio de direito do consumidor, tem o CAL do consumidor. Então, eles dão todas as ferramentas e depois tem a parte teórica e também prática. A gente trabalha como promotor muito no extrajudicial, aí entra o ambiental, principalmente, reparação do dano. Tem a questão, por exemplo, de infância e adolescência, a questão do núcleo familiar. Então, o extra a gente trabalha bastante também no curso de formação, mas os últimos 2 cursos de formação, o meu foi 48, não foi tão prático. 49 e 50 o pessoal já foi fazer júri com colegas mais antigos, foi fazer audiências, no meu eu também fui ali em Canoas, eu me lembro, foi conhecer promotorias do interior. Então, é algo... se eu fosse dividir, tem a parte explicar o que é o Ministério Público, depois a parte teórica e a parte prática que tu vai a campo, digamos assim, fazer o trabalho efetivamente de promotor de justiça. E são promotores que coordenam? São procuradores de justiça? Na maioria são muda, promotores. Evolui, sempre... É que assim, a carreira do MP como um todo tá um pouco mais envelhecida, digamos assim, no sentido de que os promotores são maioria e estão mais ativos, digamos assim, atuando. Então, a maioria dos palestrantes são promotores, mas é uma instituição unida que participa procuradores, promotores, participa todo mundo e contribuindo. O pessoal fala, é uma grande família, todo mundo tenta se ajudar, porque muitas vezes os recursos são parcos em termos de que tu vai ter lá no interior. Tu vai ter um assessor, 2 estagiários e tu. Então tem que ter todo o subsídio aqui, toda a estrutura aqui em Porto Alegre, caso seja necessário, digamos assim. Agora. Eu também colei as placas, Brindinho. Essa expressão colar as placas, será que é brigadiana, doutor, ou eu não tinha ouvido ainda? Não, já tinha ouvido, não sei a origem, mas o pessoal utiliza bastante no CPOR, o pessoal do Exército utilizava bastante também, então não sei se é mais puxado para o militar ou se tem alguma origem mais antiga que a gente desconheça, que se o pessoal souber a origem, nos passa aí, né, Kaiser? Sobre atividade, eu acho, Kaiser, agora, atividade... Eu tinha uma pergunta... Se tiver algo antes... Bem assim, a fundo. Quando ele falou em abuso de autoridade, não sei porque me veio à mente realmente o abuso de poder ligado ao direito administrativo, e o outro link é como que o senhor consegue se sentir mais... Como que o senhor se sente ajudando mais a sociedade na função de promotor? Quando nós nos reunimos aqui antes de começar a live, eu tô com os meus 2 enteados aqui e nós precisávamos explicar para eles de uma maneira clara o que um promotor fazia, e ele foi dar justamente, o doutor, o exemplo do tribunal do júri. Aí nós temos que partir para o estereótipo e assim as crianças conseguem entender. Mas nem sempre a visão mais emblemática é aquela que acaba marcando a pessoa. Porque as funções do promotor, eu lembro que até o bizu que eu usava em prova, Brenda, era se a questão reduzir o escopo de atuação do promotor, tinha chance de ser falsa. Porque fazia de tudo. O Ministério Público tem uma atuação indeterminada. E dentre essas diversas funções, quais são os momentos que o senhor chega em casa com a sensação de dever cumprido? Como é que eu posso dizer isso? Na carreira de promotor, uma coisa que não vai acontecer é morrer de tédio. Tu não vai atuar só numa área. A gente tem uma gama de atuações, especialmente nas promotorias de entrância inicial. Como é que a divisão é inicial, intermediária e final? Eu comecei lá em Seberim, ao lado de Frederico Westphalen. E lá, entre aspas, se for fazer uma analogia com médico, é um clínico geral. Pega tudo. Pega desde criança fora da escola a tráfico e homicídio. Então, tu pega uma ampla gama de atuação e, aos poucos, é bom que tu vai percebendo como promotor o que te dá prazer em trabalhar. Eu sou fã de direito penal. O que eu gosto é direito penal. Mas hoje ali em São Jerônimo eu pego infância, quando meu colega está de férias, pego ambiental,
pega o direito do idoso, pega o urbanístico, consumidor. Então tem uma ampla gama de atuações, tanto na seara extrajudicial, que para resolver o conflito sem ir para o judiciário, a gente consegue resolver algumas coisas antes, através do termo de ajustamento de conduta, outros instrumentos que a gente tem, e quando não consegue, vai para o judiciário numa ação judicial normal. Então, de morrer de tédio na seara como promotor de justiça, tu vai poder escolher a seara que tu vai atuar, claro, tu vai atuar em todas, mas tu vai dar uma ênfase conforme o teu perfil. E eu sou do direito penal, processo penal é o que eu mais gosto, mas uma área mais afastada, que a gente vê muito resultado e vê a transformação na vida daquela família, daquela pessoa, é na área da infância. Isso, indubitavelmente, uma criança que está com a família desestruturada, não está numa situação de vulnerabilidade, por vezes é necessário retirar ali do seio familiar, colocar numa casa de acolhimento, num abrigo, como chamam, para trabalhar a família junto com assistência social, com conselho tutelar, para depois retorno dessa criança para a família. Isso a gente vê fazendo, a gente não vê no macro, mas vê a diferença naquele ambiente familiar e que dá muita satisfação. Mas eu também sou do direito penal, atuei recentemente num caso importante, num caso que eu entendo que foi muito válido o meu trabalho, que foi num caso, eu assumi a promotoria do júri de Rio Grande e estava com uma decisão lá de que um atentado contra os policiais civis que foram cumprir um MBA foi desclassificado para resistência, e aí eu tinha que fazer as razões. Consegui fazer as razões do recurso, consegui reverter essa decisão que, data vênia, eu discordava juridicamente e do faticamente também, né? E aí foi 3-0 aqui no Tribunal de Justiça, foi mandado a júri e meu amigo Márcio Chilé, que agora virou desembargador pelo 5º Constitucional, fez o júri e obteve a condenação desse réu do atentado à policial que foi ferida e os outros 5 policiais também que tiveram a vida atacada, mas graças a Deus não foram atingidos. Então, esse tipo de atuação é o que mais como é que eu posso dizer, que me dá satisfação, que me dá alegria e ver que a gente consegue fazer justiça nos casos concretos. Então, em suma, como promotor, vocês não vão morrer de tédio, mas vocês vão ter a sua área de predileção e a minha é o direito penal. Só para contextualizar quem nos assiste, esse caso ele aconteceu no ano de 2024 e até deu bastante polêmica, né, Brenda? Demais. Eu sou de natural de Rio Grande lá. E claro que eu já estava aqui em Porto Alegre quando aconteceu, mas eu lembro que foi uma polêmica gigantesca, assim, com relação, principalmente com a decisão, né, da juíza, no caso concreto ali. Manifestações, né? A gente sempre respeita, a gente sempre procura ser muito técnico, muito profissional, respeitar posicionamento de decisões judiciais, mas se a gente não concorda, a gente juridicamente, dentro do processo, vai atuar como a gente entende que deve atuar, e o Ministério Público, na figura do Procurador-Geral Saltz e toda a administração superior, deu o respaldo necessário e me deixou tranquilo para a minha atuação para reverter essa decisão, e a gente conseguiu reverter essa decisão e foi submetido a júri. E felizmente, na nossa opinião, como o Ministério Público, foi feito justiça, foi condenado pelos 6 homicídios tentados, e foi o professor Márcio Chilé, que agora é desembargador, que fez lá o plenário do júri. E sobre a instituição Ministério Público, doutor, com o crescimento absurdo, né, abrupto, assim, que foi, ao meu ver, ali, eu falo muito da tutela coletiva por causa do ambiental, né, questão dos direitos difusos, com a lei da ação civil pública em 85, depois com a Constituição de 88, né, ao meu ver, houve um crescimento abrupto, assim, como instituição, né, o que o senhor tem a comentar sobre isso, assim? É uma área que tem muita gente que gosta, inclusive o nosso PGJ atual, o Dr. Alexandre Saltz, ele é do direito ambiental, né? Então, é uma área que o Ministério Público do Rio Grande do Sul dá muita atenção, tanto como o Tribunal do Júri, quanto ambiental e infância, talvez sejam esses 3 pilares maiores hoje, e claro, cada gestão como PGJ vê o momento e vê o que é necessário a atuação do MP. Então, eu diria que essas 3 áreas, 3 pilares, poderia dizer que são os de maior ênfase da atuação, não deixando de lado as outras, e no ambiental é fundamental. A gente tem visto catástrofes ambientais e tudo está interligado no mundo, né? Então, essa atuação o Ministério Público tem dado muita atenção.
a própria doutora Ximena, que é ali de Taquara, e tem livros sobre isso, sobre desastres, catástrofes ambientais, e foi examinadora, inclusive, do concurso 50, que findou recentemente. Então, dá para a gente ver que o MPRS dá muita atenção, e cada vez mais, especialmente em decorrência da situação de Encantado, de Mussum, o próprio todo o estado do Rio Grande do Sul foi atingido. E aí o MP, junto com a Brigada, com todas as instituições, tenta fazer o que é possível fazer e mudar com questões de políticas públicas também, que depende muito também do executivo nesse ponto, né? Com certeza. E o ramo que toda essa estrutura de poder vem seguindo, doutor? Qual a opinião do senhor sobre... Realmente, a Brenda ela tocou no ramo do futuro, não só do Ministério Público, mas do Estado como um todo e a interligação institucional. Como os olhos do senhor se voltam para o futuro? Eu vi também que tá com uma aliança no dedo, né, doutor? É casado? Casado. E provavelmente logo terá os filhos. E como pretende plantar a árvore cujos frutos não irá comer? A gente tem que sempre, até como está sendo um paralelo com o concurso público, né? A gente tem que fazer o melhor possível naquele momento dentro das nossas possibilidades. Vocês que passaram no concurso de capitão, eu que passei no concurso de promotor, a gente tem em comum, com quase todos os profissionais que eu conheço, não está satisfeito. A gente é eterno insatisfeito. A gente quer sempre, não em termos de ganância de querer mais, mas a gente quer sempre melhorar, fazer o melhor, fazer a coisa certa, fazer o certo pelo certo, independentemente de qualquer coisa. Então é isso que eu vejo, a gente cada um fazendo um pouquinho, fazendo a coisa bem feita e fazendo o certo, digamos assim, mantendo a ética, mantendo a retidão, as coisas naturalmente acabam mudando. Se cada um fizer um pouquinho, fizer a sua parte, a gente consegue mudar muito. Ainda que a gente não veja, aí a gente começa a tração para, tô trabalhando ali na rua, no tráfico, prendi, soltar e tal. Não, a nossa função é essa, a gente tem que fazer o melhor possível e acreditar que a coisa vai mudar. Um eterno otimista, digamos assim, né? Então, é assim que eu vejo o mundo, assim que eu vejo a questão pessoal e também profissional. Sou casado, em seguida tá chegando o filho aí em junho, tá para chegar em junho. Então a gente tem que sempre tentar fazer a coisa bem feita, até porque o exemplo arrasta, não adianta só palavras, né? Com certeza. Eu não sei se o senhor enfrenta isso, né? Mas sobre a gestão de pessoas, né? Na nossa atuação. A gente tem uma atuação extramuros, que é tentar fazer o bem em prol da sociedade, né? Tentar fazer o nosso melhor. E intramuros, né? Dentro da instituição ali, na promotoria que o senhor atua. Tem esse desafio da gestão de pessoas também? O que o senhor acha sobre isso? Tem, a gestão é o principal para um promotor, né? Na atuação de promotor de justiça. E aí os cursos de formação nosso até tem cada vez mais dado ênfase nisso, porque a gente não vai conseguir analisar todos os processos que tem, como a gente gostaria de analisar. Então a gente tem que criar padrões de atuação. Eu tenho um modelo de peça para praticamente tudo. Primeira coisa que eu chego na promotoria, eu estava lá em Rio Grande, cheguei em São Jerônimo. Tá aqui meu padrão, essas são minhas peças, podem se passar a usar agora. Então, a gente tem que também compreender a questão pessoal do servidor. A gente tem uma equipe relativamente grande, digamos assim, ali em São Jerônimo. Então, a gente, claro, tem que cobrar, mas também tem que saber o momento de cobrar, o momento de entender, o momento de estar junto, porque sozinho ninguém faz nada. Sozinho ninguém muda a realidade, ninguém muda nada. É verdadeiramente um time. Então ali na promotoria eu digo para eles, tu é o volante, tu é que segura as pontas aqui na secretaria, estão ligando, tá na loucura, eu tô lá em audiência, a assessoria tá minutando. Então tudo isso a gente vai aprendendo mais na prática e também vendo. O bom senso é importante, a gente tem que ter um bom senso também. Às vezes saber a hora de apertar, a hora de soltar, a hora de dar aquela risada, a hora de confraternizar, porque são pessoas que têm suas vidas, têm seus problemas pessoais e que estão ali se dedicando na sua função em prol do MP e da sociedade como um todo. Então, gestão de pessoas, eu diria que é fundamental. E eu traço uma analogia já com o futebol. O presidente não precisa entender efetivamente futebol, ele tem que estar cercado das pessoas que entendem e saber fazer a gestão de grupo, fazer a gestão de funcionários, de servidores, de jogadores, porque isso é o que determina e é o que dá resultado.
E é importante que isso seja traçado nos cursos de formação também, né? Conosco é um desafio diário também a gestão, a motivar, né? Fazer com que, ainda mais conosco, o nosso efetivo na linha de frente, né? Tendo que lidar todos os dias com o risco de não voltar para casa, de acontecer algo, uma tragédia, uma fatalidade, e manter, né, o efetivo motivado. E principalmente, também, às vezes, extrair o melhor. Às vezes, aquele militar, aquele servidor, ele não é adequado para aquela missão, para aquela função, mas ele tem uma valência elevadíssima em uma outra missão, em uma outra função, e a gente ter esse bom senso de extrair o melhor de cada um, de não alijar ninguém do processo. Ah, não, este aqui, ele não presta, é um servidor que não presta, é um militar que não presta, e que isso também seja traçado nos cursos de formação, né, para que a gente tenha esse bom senso, essa capacidade de aferir e burilar o melhor de cada um, e não alijar ninguém, não deixar ninguém no ostracismo, né. Ah, não, aquele militar não presta, aquele servidor não presta. Eu acredito que sempre tem, assim, algo de bom que a gente consiga extrair. Nosso grande desafio como gestor é extrair da pessoa o melhor em determinada área. Tem que saber. E eu sempre digo, pessoal, eu cobro de vocês porque eu acredito em vocês. Fiquem preocupados quando eu parar de cobrar de vocês. Aí é porque eu desisti de vocês. Se eu acho que vocês podem evoluir, para os estagiários, eu sempre digo isso, eu tô te cobrando porque eu sei que tu é bom, o teu português é bom, e o melhor estagiário que eu tive, ele foi lá em Parobé, ele estava no 2º semestre, ele era fera em português, eu falei, não, tu sabe português, agora o direito tu vai aprender. Então, claro, depende muito do querer, digamos aí, falando do estagiário, o estagiário querer, mas também depende da gente conseguir botar na função certa, extrair o máximo, e também fazer a pessoa evoluir, fazer a pessoa melhorar e correr atrás, que a gente passa. Eu já em 6 anos passei em 4 promotorias, então ninguém é insubstituível, e a gente não pode, como posso dizer, criar ambientes ruins. Ali é um ambiente, a gente vai passar 1/3 do dia ali, então a gente tem que estar num ambiente bom de trabalho até para render mais. Então isso é importante, cobrar, mas também saber a forma de cobrar, saber o momento de cobrar e ter um grupo unido, um time em prol, e saber ser transparente, saber onde é que a gente quer chegar. 6 de fevereiro de 2025. E falando em time, quais as expectativas para o Grêmio esse ano, doutor? A expectativa é não perder o Grenal agora, semana que vem, sábado, né? Pensar jogo a jogo. E quem sabe beliscar a Sul-Americana. Podia, né? Ganhar o Gauchão, a Sul-Americana já tá ganho o ano. Tu, Brendinha, é colorado? Gremista. Ah, gremista também. Gremista. Pô, eu sou torcedor do Caxias. Caxiense. Isso aí. Brendinha, tem alguma pergunta a fazer? Perguntaria sobre as comarcas, as promotorias em que o senhor já atua. Eu trabalhei inicialmente em Seberi, ao lado de Frederico Westphalen, que tem aquela coisa, a primeira promotoria é que eu falo pro pessoal que tá tomando posse, que acabou de tomar posse, vocês vão levar pro coração. Teve um parceiro que foi aluno, que agora tá em Itaqui. Eu falei, cara, tu vai achar Itaqui o máximo, tu vai amar Itaqui, ele tem um filhinho, ele era Delta em Espírito Santo. Tu vai adorar, tu vai ver, meu, a primeira comarca, a primeira promotoria, tu te apaixona. E aí é o que ele falou, ele tá deslumbrado, assim, adorando tudo muito legal. Então eu tenho esse carinho que ele tem por Itaqui, eu tenho por Seberi. E lá eu substituí em toda a região, lá, Iraí, Frederico, Constantina, Panambi. Aí chegou um determinado momento que eu achei que era importante voltar para perto da família, família em Porto Alegre, os pais, sogros, tudo. E aí eu fui para Parobé. Parobé foi uma baita experiência, todo mundo fala, é difícil e tal, mas faz parte da evolução a gente ir para o choque, ir para onde é mais difícil. Então fui para lá. E aí eu promovi para o júri de Rio Grande. Rio Grande ainda era intermediário, agora virou final. Eu promovi para intermediária no júri de Rio Grande. Foi uma baita experiência no júri, substituindo uma outra promotoria lá e fora outras substituições. Então, ali eu vi que o que viesse a gente dá conta. A gente, de um jeito ou outro, dá conta. Aí depois disso, resolvi retornar novamente para mais perto da família. A gente está em São Jerônimo agora. É a 4ª promotoria em cerca de 5 anos e meio. Isso é uma situação, não sei se positiva ou negativa. Olhando pelo lado negativo, a gente acaba não criando tantas raízes, mas pelo lado positivo a gente conhece regiões que a gente nunca tinha pensado em conhecer. Eu nunca tinha pensado em ir lá para Seberi, que eu ia amar tanto a região. Não pensei que eu ia morar na região sul do Rio Grande do Sul. Conheci muita gente legal lá, o próprio Márcio Schlepp, grande amigo. Então, onde a gente vai, é importante a gente fazer um melhor, fazer a coisa bem feita, fazer a coisa certa, com ética, e que a gente acaba criando amigos pro resto da vida. Então esse tem o lado negativo
vida de cigano, digamos assim, mas tem um lado positivo também, como tudo na vida. Com certeza. Tu já imaginou que tu fosse parar em Jaguarão, Brenda? Nunca imaginei. Eu sou de Rio Grande, né? Sim. Eu sou de Rio Grande e a família do meu esposo ali são de Jaguarão. Tu é casada, Brenda? Eu nem sabia. Da família dele é de Jaguarão. Aí, é que nós conhecemos a Brigada, né, Kaiser? Né? A Brigada Uni, né? A Brigada Uni. A Brigada Uni. E a família dele é de Jaguarão. Eu muito ia para fins de compras, assim, em Rio Branco. Conhecia muito a região, assim como no Chuí ali. O senhor deve ter conhecido Chuí, Santa Vitória. Jaguarão, adorei. Tem 2 amigos Deve que ter eram conhecido promotores lá. Eles não queriam sair de jeito nenhum, só que Jaguarão é inicial. Eu falei, cara, promove. Aí eles promoveram para Dom Pedrito, mas eles, como Jaguarão, eles falaram que não tem. São apaixonados por Jaguarão. Ah, eu conheci ótimos promotores lá. Uhum. Ali na época ali, pessoas assim, alinhadíssimas com a brigada. Porque no interior a gente tem a oportunidade de exercer o comando, né? Eu tinha a oportunidade de exercer o comando. Hoje é com uma companhia independente. Antes, na minha época, foi um batalhão. E isso é uma proximidade muito boa. E a Delta já era a Juliana? Juliana. E era um alinhamento, né? Tudo muito próximo, tudo muito pessoalizado, assim. E faz com que a gente tenha um trabalho com muito êxito. Era muito bom o período. Trabalhei em Porto Alegre e agora, novamente, em Porto Alegre, no ambiental, né? Especializado. São Sebastião do Caí, eu trabalhei. Caxias, foi? Não. Não, eu fui em São Sebastião do Caí, a doutora Lara Train. Lara, que segue lá? Segue lá. Inclusive, eu vi a foto do MP, até me recordei. E tinha uma outra promotora que trabalhava na cidade da Feliz, que é a doutora Cíntia. Ela eu não conheço, a Cíntia eu não conheço. Mas a Lara é da minha turma, é do 48. É mesmo? Olha que legal. Que mundo pequeno. Mas realmente tinha uma proximidade maior mesmo do que na capital, é interessante. É muito interessante. Era o doutor Pedro, eu lembro. Meu parceirão. Muito gente boa. Agora eu lembrei. Carnaval, faz Agora os eu últimos lembrei. 3 cartazes. Vai ter filho agora em março, vai nascer. Ele tá lá ainda? Ele tá em Dom Pedrito. Dom Pedrito. Os 2 de Jaguarão foram pra Dom Pedrito. Sim, que o senhor falou. Era o Pedro... E aí era o Vitor, o outro. Isso. Os 2 de Dom Pedrito. Que boa. E a Juliana segue. Segue lá. Figuraça. Muito bom Firme. o trabalho deles lá. Mas é isso, é curioso, porque no interior a gente consegue fazer um trabalho com mais proximidade, assim, e aí flui bastante, assim, a própria questão de repasse, assim, de recursos, eles eram muito, muito alinhados com a brigada, assim, nesse No sentido. interior a gente vê a diferença do trabalho, né? A gente consegue visualizar faticamente a mudança de panorama, digamos assim. Cidades maiores, que nem Rio Grande, 230 mil habitantes, a gente acaba não tendo tanto contato. Claro, a gente, por exemplo, o júri, seguido, conseguia ali a condenação justa, vinha os familiares da vítima me agradecer, tudo. Isso aí também não tem preço, é uma coisa que talvez eu não tenha falado, que os familiares da vítima ou a vítima vir e te agradecer pelo teu trabalho, e tu tá fazendo o teu trabalho, não é nada mais do que tu é pago para fazer, mas a gratidão que eles têm pela justiça feita, isso aí não tem preço. E às vezes na cidade menor é muito mais fácil ver isso. Na cidade grande a gente vê mais no júri, mais em atuações pontuais, e não vê a mudança do panorama fático, da realidade fática Com certeza. na prática, digamos assim. Com certeza. Colegas, estamos nos aproximando das considerações finais. O tempo voa. É verdade. Já são quase... Já é quase o horário O de Kaiser já encerramento. até fechou a agenda ali, ó. Já é o momento. Mas é uma conversa tão boa que, pô, a gente vai se perdendo no tempo Uhum. mesmo. Doutor, nossa, muito obrigado pela presença aqui. Foi maravilhoso ter passado esse momento com o senhor. Volte sempre. Foi uma honra, Kaiser, foi uma honra, Brenda, público todo, teus enteados aí, pessoal de casa, agradecer mais uma vez pela caneca personalizada. Contem comigo para o que vocês precisarem. Como eu disse, não tem preço. A gente recebeu um retorno essa semana, estava recebendo, gostei muito da tua aula de lei de drogas, gostei disso. Isso aí não tem preço, é isso que faz a gente seguir. Então contem comigo para o que precisarem na primeira, segunda, terceira fase dos cursos que eu estiver participando. Entrem em contato, me mandem mensagem, que é sempre uma honra poder contribuir, poder ajudar e ir junto, como eu digo pro pessoal, até a posse. Contem comigo. E para finalizar, né, se o senhor quiser fazer algumas palavras motivacionais aos concurseiros, a quem está se dedicando, né? O concurso a gente sabe que é uma trajetória solitária, por mais que tenhamos amigos, parentes, é solitário, cada um faz o seu processo, cada um abre a sua porta, cada um burila a fechadura, a chave. A oportunidade do certame, do processo seletivo, ninguém nos convida, ninguém me colocou ali, eu me coloquei, eu construí, eu tive meu êxito. Se o senhor puder, né? Nós estamos em 2025, Brenda, é um baita ano. Tá melhor até do que 2016, quando eu passei na primeira fase. Esse ano a gente vai ter MPRS, o edital deve sair para março, abril. Já temos o edital da brigada encaminhado, vamos ter de delegado, o governador já anunciou, vai ter bombeiro também.
defensor público e juiz de direito. Então a gente vai ter as 5 carreiras que vocês podem escolher aqui no estado do Rio Grande do Sul. Ninguém se arrepende de estudar. Eu não vi ninguém dizer uma vez na vida que se arrependeu de passar aquele semestre estudando, o pessoal na praia. Eu me lembro eu no carnaval estudando, lembro Natal estudando. Então ninguém se arrepende. Acreditem que vale a pena esse sonho, esse objetivo. É solitário, que nem a Brenda falou, mas vale a pena essa dedicação. E tenham fé de que vocês são capazes. Vocês são capazes. Se eu olhasse lá o meu edital, 15 vagas, 6 mil e tantos inscritos, eu talvez não diria que seria capaz de passar. Talvez só meu pai, minha mãe e minha irmã iam dizer, é possível, a gente acredita em ti. Mas eu não parava para pensar isso. Eu seguia acreditando no projeto, acreditando no meu planejamento, acreditando no que o sonho é possível, é difícil, mas é possível, e que eu era merecedor, assim como vocês são merecedores. Então, sigam, focado no objetivo, no edital da carreira dos sonhos, que 2025 promete. Brenda Kaiser vai ser um edital atrás do outro, vai ter vaga para mais de metro. O importante é vocês estarem preparados. Quando a oportunidade chegar, eu tenho certeza que vocês vão estar preparados e vai valer a pena. Contem comigo. Muito obrigada, doutor. Uma honra, uma satisfação. Parabéns pela sua trajetória. Obrigada por vir compartilhar conosco e com os nossos telespectadores aqui. Muito obrigada. Obrigado. Brenda, obrigado pela companhia em mais um programa. Muito obrigada, Kaiser. Sempre juntos. Eu vou ver se eu convido a Larissa e o Martin para fazer o encerramento aqui. Lari, chega aí. O Martin tá dormindo e a Larissa vai fazer o encerramento, agradecer a quem nos assiste. Pode ser nesse microfone da Brenda ou no meu. Vai lá. Ali, ó. Olha lá. Olha na tela ali. Agradece aos telespectadores pela tarde, pela presença. Abana pra câmera lá. Manda um abraço. Vai lá. Então é isso, eu mando um abraço pro Marcelo, que veio aqui gravar com a gente, e por todo mundo estar aqui com a gente hoje, gravar. Muito bom. Muito bom. Obrigada. Melhor participação. Tá feita a despedida. Até a próxima. Obrigado pela atenção. Fique ligado no Conexão ESBM. Venha estudar conosco, porque esse ano de 2025 será recheado de concursos.